Você não vai conseguir mudar de vida, você não vai conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos enquanto você não entender isso. Você pode ler livros, fazer cursos, fazer treinamentos, mas enquanto você não identificar que tem algo que você não consegue perceber que está drenando a sua energia, você vai ficar parado no mesmo lugar. E é justamente sobre isso que o autor Napoleão Hill traz aqui no livro Quem Pensa Enriquece, no capítulo 16. Ele listou que existem 6 fantasmas do medo. O medo, ele age como uma força negativa que puxa os seus sonhos para baixo, que bloqueia para você não continuar avançando. Então existem 6 medos principais e eu vou te passar aqui nesse vídeo de hoje. E também eu vou ir além. Dentro de cada medo, ele traz uma autoavaliação. Eu vou separar para o vídeo não ficar tão grande e a gente ser direto ao ponto, que é o objetivo aqui do canal Ponto de Partida. Eu vou separar os 2 principais medos para nós que estamos buscando autorrealização, desenvolvimento pessoal. Então eu vou passar quais são esses 6 e eu vou me aprofundar nesses 2 principais que você vai entender. Antes da gente continuar, vamos lá. Quais são esses 6 medos? Primeiro, medo da pobreza. Segundo, medo da crítica. Terceiro, medo da doença. Quarto, medo da perda de um amor de alguém. Quinto, medo da velhice. E sexto, o medo da morte. Os medos nada mais são do que estados mentais. Seu estado mental está sujeito ao seu controle e direcionamento. Se o medo é um estado mental e você passa muito tempo sendo controlado por esse estado mental, isso acaba dirigindo a sua vida. Então esses são os 6 medos, mas como eu falei aqui, eu vou focar em 2 medos principais. Primeiro, o medo da pobreza e segundo, o medo da crítica. Para nós que estamos buscando autorrealização e desenvolvimento pessoal, esse é os 2 fundamentais. Então aqui nesse vídeo, nós vamos fazer uma autoavaliação. É isso mesmo. Já pega papel e caneta porque nós iremos enfrentar cara a cara. Muitas vezes a gente passa anos da nossa vida sem perceber que estávamos sendo controlados pelo medo. Por quê? Ele não é algo tão visível. A gente consegue só enxergar os sintomas, mas esses sintomas podem estar ligados dentro desse medo e o medo faz com que a gente pare. Então por isso que o autor traz aqui no livro uma autoavaliação com algumas perguntas chaves para a gente identificar se estamos tendo o medo na nossa vida. Eu vou separar esse vídeo em 2 partes. Então, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre o medo da pobreza e aí para o vídeo não ficar tão longo, eu faço uma segunda parte, eu faço um vídeo 2 para falar somente do medo da crítica, beleza? Então hoje vamos mergulhar aqui no medo da pobreza. E antes da gente continuar, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que tá tudo bem, para quem cansou de viver no piloto automático. Se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem conteúdos novos como esse que vão servir como ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. E agora vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Primeiro medo básico, o medo da pobreza. Aqui o autor deixa claro que a pobreza é um estado mental que a pessoa foca naquilo que está faltando. Pode ser algo dentro do relacionamento, dentro da vida pessoal, profissional e etc. Então não tem nada a ver somente com dinheiro. Segundo ponto, aqui o autor deixa claro também que pobreza e riqueza são 2 caminhos diferentes que você não consegue pegar aos 2 ao mesmo tempo. Então, se a sua vida está tendo resultados ruins, significa que você pegou o caminho da pobreza, muitas vezes sem perceber ou sem escolher isso para a sua vida. Então, por isso que a gente precisa fazer essa autoavaliação com sinceridade para que a gente identifique se a nossa vida está sendo conduzida pelo medo da pobreza. Mas vamos lá. Sintoma número 1. Sintomas da pobreza. Primeiro, indiferença. Comumente expressada por falta de ambição pela disposição para tolerar a pobreza e aceitar qualquer remuneração que a vida possa te oferecer sem protestar. Nós vivemos em um modo automático de sobrevivência que nos impede de avaliar, refletir sobre a nossa vida. E com isso nós não temos a capacidade e nem a disposição de questionar a vida. Tudo que vem da vida a gente acaba aceitando. E aqui ele fala disposição para tolerar a pobreza e aceitar qualquer remuneração da vida. Não é só sobre dinheiro, é sobre o relacionamento que você tem, a vida pessoal, profissional, o seu estado físico. Muitas vezes essa indiferença, ela vem da incapacidade da gente enfrentar cara a cara, falar, não, eu não aceito isso da vida.
Não é esse trabalho que eu vou querer realizar a minha vida inteira. Não é esse tipo de relacionamento que eu quero ter a minha vida inteira. Não é essa vida financeira que eu quero ter a vida inteira. Mas se você é uma pessoa que tem esse sintoma da indiferença, para você meio que tanto faz. Não porque você quer viver daquela forma, mas porque você está presa em um modo automático de sobrevivência, que é o que eu sempre venho falando aqui no canal. Então você vai aceitando aquilo da vida. Você aceita a sua vida profissional, você aceita o seu relacionamento, você aceita a sua vida financeira. Então esse daqui é o primeiro sintoma, indiferença. Você precisa avaliar se você tem esse sintoma na sua vida ou se você não tem um sintoma. Lembrando que o sintoma é como se fosse uma dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma que mostra que tem algo maior, que nesse caso algo maior é o medo da pobreza. Segundo sintoma do medo da pobreza, a indecisão, o hábito de permitir que os outros pensem por você. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe o que quer da vida, alguma hora alguém vai colocar algo para ela escolher. Ou você escolhe ou alguém está escolhendo por você. Você não pode ter indecisão na sua vida. Você precisa ter clareza de quem você quer ser, do que você quer ter, de quem você quer se tornar. Porque senão você vai pegar qualquer caminho na vida e a vida vai escolher por você. Alguém vai escolher por você. Então essa indecisão é o segundo sintoma do medo da pobreza. Porque às vezes você está em cima do muro, você está indeciso, você tem medo de tomar uma atitude, de dar algum passo e perder aquilo que você já tem. Terceiro sintoma, a dúvida. Geralmente expressa com álibis e desculpas criadas para encobrir, explicar ou desculpar as suas falhas. Quantas vezes nós terceirizamos a responsabilidade para algumas coisas ou para alguns acontecimentos, ao invés de assumir a responsabilidade e falar foi culpa minha? Todas as vezes que você faz esse tipo de ação, você está entrando aqui nesse terceiro sintoma da dúvida. Quem tem certeza de qualquer coisa vai até o final, mas como você não tem certeza, aí começa a surgir as dúvidas. Poxa, será que é realmente aquilo que eu quero? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou tomando as melhores escolhas e atitudes? Então essa dúvida é um sintoma causado pelo medo da pobreza. O nosso quarto sintoma é o sintoma da preocupação. Geralmente expressa por meio da prática de encontrar defeito nos outros ou pela tendência de gastar além do que ganha. Quando você está preocupado, nesse sentido aqui, tá? Quando você está preocupado com o julgamento das outras pessoas, como você vai estar para as outras pessoas ou como as pessoas vão estar te vendo, é um sintoma da preocupação, porque você está preocupado em agradar ou parecer certo tipo de pessoa para um determinado grupo social, para que eles te julguem de determinada maneira. Então isso é um medo da preocupação. Quando você fica apontando muito as falhas das outras pessoas, significa que você não está olhando para si para apontar as suas falhas, que também é o medo da preocupação por achar aquelas pessoas superiores a você, ou seja, você se torna incapaz, você fica ali como inferior. Novamente, vai anotando, vai selecionando quais desses sintomas você tem. Já estamos aí no sintoma número 4. Agora o sintoma número 5, excesso de cautela. O hábito de procurar o lado negativo de cada circunstância. Pensar e falar sobre possível fracasso ao invés de se concentrar em ter sucesso. Todos nós somos frutos de uma programação social, ambiental, das pessoas que você mais conviveu. Você adquiriu essa forma de pensar através da convivência que você teve com as pessoas mais próximas. Mas na maioria das vezes, para nós que viemos de classe baixa, nós somos ensinados a sempre olhar aquilo que falta e não aquilo que a gente pode conquistar. Nós passamos anos ouvindo que nós precisamos economizar, guardar, não desperdiçar, X, Y, Z. Mas não somos ensinados que nós precisamos crescer, evoluir, buscar mais. Com isso, nós desenvolvemos mais um medo de perder do que a vontade de ganhar. Você começa a criar um monte de justificativas negativas para você não sair do lugar. Isso é um sintoma do medo da pobreza. Agora o número 6, a procrastinação. A procrastinação é o hábito de deixar para amanhã o que deveria ser feito no ano passado. Dedicar mais tempo a inventar desculpas
do que seria necessário para fazer o trabalho. Mais desculpas, menos trabalho. Menos trabalho, menos realização. Menos realização significa que o medo da pobreza estava agindo na sua vida. Você fica arrumando desculpas, justificativas, tarefas para não realizar algo que precisa ser feito, por medo, por dúvida, por indecisão, por qualquer outra coisa, qualquer justificativa. E tudo isso é um sintoma. A procrastinação não é a causa final. A procrastinação ela é um sintoma. E muitas vezes esse sintoma está ligado ao medo da pobreza. Porque você não faz com medo de se arriscar. Você não faz com medo de perder. Você não faz com medo do desconhecido. Porque se você mudar a rota da sua vida, você vai seguir por um caminho desconhecido. Por mais que a sua situação hoje não esteja boa, é conhecida, ela é segura para você. E se você quer fazer algo diferente, aquilo representa se arriscar. E aí você paralisa. Então a procrastinação, ela é um sintoma do medo da pobreza. Novamente, o medo da pobreza, ela não é ligada somente a causas financeiras. O medo da pobreza ela está ligada à nossa vida pessoal, nossa vida profissional, os nossos relacionamentos, ligada a todas as áreas da nossa vida. Tá fazendo sentido esse vídeo para você? Você tá conseguindo seguir passo a passo, fazer a sua autoavaliação? Lembra do que o autor falou? Às vezes o medo ele passa a vida inteira ali escondido dentro da nossa mente de forma despercebida, porque nós enxergamos somente um sintoma. Hoje eu procrastinei. Tá bom, mas por que você procrastinou? Muitas vezes é pelo medo da pobreza. Medo de se arriscar, medo de tentar, medo da crítica, medo disso, medo daquilo. Então tudo isso vai fazendo você parar com o tempo. É como se fosse uma semente negativa plantada dentro da sua mente. Com o tempo aquilo vai crescendo, vai florescendo e aí você tem resultados ruins, você fica parado, estagnado. Como eu falei, eu vou separar esse vídeo para não ficar muito grande em duas partes. Aqui eu falei sobre o medo da pobreza. No vídeo que vem eu vou falar sobre o medo da crítica. Mas agora o mais importante é isso, você assumir o controle da sua vida, você fazer essa autoavaliação para ver se o medo da pobreza não está instalado na sua vida. Não é só sobre a área financeira, é sobre o seu relacionamento, é sobre a sua vida profissional, é sobre a sua vida pessoal, como você lida com você mesmo e com tudo que acontece à sua volta. Analisa. Muitas vezes você está sendo conduzido pelo medo da pobreza. O medo da pobreza é aquilo, olhar somente o que falta e não olhar aquilo que você já tem ou aquilo que você pode conquistar. Então por isso que você fica preso e parado no mesmo lugar. Se essa mensagem fez sentido para você, se o ponto de partida de hoje fez sentido, deixa o seu like e realiza a sua inscrição para você acompanhar a parte 2, que é o medo da crítica. Então vai lá, faça a sua autoavaliação e eu te vejo no vídeo que vem.